coração purificado pelo ato penitencial, com o coração unificado pela oração coleta, a Assembleia entra agora na liturgia da palavra, dispõe-se a escutar a voz do Senhor, a sua palavra. E isto é já um assunto importante ao iniciarmos esta nova sessão, nesta caminhada que estamos a fazer de segunda a sexta. É importante estarmos conscientes de que é a palavra de Deus que é proclamada em cada Eucaristia. Porque se é a palavra de Deus, isso já vai ter enormes consequências na forma como nós estamos sentados, levantados, a escutar, distraídos, a olhar para o relógio. A nossa consciência ou não da palavra de Deus ali presente vai, sem dúvida, influenciar como é que nós nos vamos comportar durante o tempo da liturgia da palavra. Bem-vindos a esta nova sessão. Bom dia a todos. Desde já também uma ótima semana para todos e cada um que nos acompanha aqui na paróquia de Palhais, Santo António. Portanto, a palavra que é proclamada deve ser proclamada com grande responsabilidade e com renovado assombro. E às vezes as pessoas que estão a escutar a palavra dizem muitas vezes: eu já conheço isto. Por exemplo, existiam dois irmãos e um pai. O irmão mais novo foi pedir ao pai a parte da herança que lhe toca. Basta-me dizer isto. Então a gente sabe qual é a história. Se calhar nas missas até poderia o padre dizer: bem, hoje a história é dos dois irmãos, já sabem a história, avançamos. E ganhamos aqui já 10 minutos. Mas como eu acabei de dizer, apesar de termos já escutado tantas e tantas vezes, façamos o esforço de recordar em cada Eucaristia, um esforço positivo, em cada Eucaristia, que é a palavra de Deus que está ali a ser apresentada. E como escutávamos ainda ontem, a palavra de Deus é viva e eficaz. É atual, é para nós, é para mim, agora, hoje, neste dia. Já escutei milhares de vezes, mas esta palavra é hoje, exatamente esta palavra é hoje para mim. E mesmo que já a conheçamos de cor salteado, não deixa de ser a palavra viva, atual para mim hoje. Isto é muito simples. Vou dar o exemplo do pão. O pão é sempre o mesmo. Tem sempre o mesmo sabor. Mas se eu não comer, acabo no hospital, não é? A palavra de Deus também, aparentemente, é sempre a mesma, as mesmas palavras. E que, tal como o pão que nós comemos diariamente, é sempre igual, o mesmo sabor, mas os comemos, porque não também comermos a palavra de Deus diariamente, apesar de ser aparentemente sempre a mesma. Eu digo aparentemente porque a palavra de Deus, sendo viva, apesar de serem aquelas palavras sempre as mesmas, para mim, hoje, agora, neste momento, possivelmente não será a mesma palavra, apesar de ser a mesma palavra de ontem. Se eu ler o texto hoje e ler o texto amanhã, apesar de ser o mesmo texto, como a palavra é viva, apesar de ser o mesmo texto, as mesmas palavras, para mim, possivelmente não será a mesma coisa. Isto é muito interessante. Este pão cotidiano que nós temos ao nosso alcance, a palavra de Deus, é de facto um pão muito misterioso, muito atual, muito vivo, edificante, transformador. Para escutarmos melhor a palavra de Deus na Eucaristia, é-nos proposto algumas coisas. Primeiro, que o leitor a proclame. Não apenas leia, não apenas esteja ali a murmurar qualquer coisa, não. Que o leitor dê o seu corpo, a sua voz, a sua presença, a sua alma à palavra que está a proclamar. Que fique envolto por essa palavra que está diante dele e que está a apresentar às pessoas. De forma clara, de forma expressiva, não teatral, mas de forma que toque nos corações das pessoas. Não de uma forma chata, não de uma forma uniforme, não sempre no mesmo tom, mas por estar apanhado pela palavra, envolvido pela palavra, que o leitor seja capaz de a apresentar também com essa vida às pessoas. Porque se o leitor vai para lá e faz aquilo num tom muito chato, toda a gente vai adormecer, inclusive é o próprio Deus, que é o autor da palavra. Bem, também
A escuta da Assembleia deve ser importante, deve estar a ser bem trabalhada nesse momento, e daí que é importante que cada pessoa esteja consciente de que está a escutar a proclamação da palavra de Deus. Não uma palavra humana, não uma palavra do passado, mas uma palavra de Deus. Portanto, cada pessoa que está ali sentada deve estar focada no que está a acontecer, para que não se perca. E depois, cada pessoa, inclusive os leitores, têm de estar conscientes de que a palavra que está a ser proclamada está a apontar sempre para Jesus. E por isso mesmo, depois da liturgia que abrange o Antigo Testamento e o Novo Testamento, depois as pessoas levantam-se para escutarem a proclamação do Evangelho. Porque tudo isso estava, toda a palavra, cada leitura estava a apontar para o Evangelho, para Jesus Cristo. O Evangelho que nós escutamos de pé, naquela posição de isto é importante, isto é mesmo importante, é o mesmo Senhor Jesus que está aqui a falar agora connosco neste momento. Para nos ajudar, este é o livro das leituras, chama-se Lecionário. Existem vários lecionários. Existem lecionários para os dias da semana, lecionários para os domingos, lecionários para os dias dos santos, lecionários para outras festas. E para nos ajudar a nós que estamos a escutar a palavra, cada leitura tem uma introdução. Leitura do livro do Gênesis, leitura do livro do Êxodo, leitura da epístola tal, leitura da carta tal, leitura do livro do profeta X, leitura do Evangelho K. Esta pequena introdução ajuda-nos a ficar mais ou menos situados. O que é que vai acontecer a seguir? Em que parte da Bíblia nós estamos? Em que parte da história nós estamos? Muito bem. E também ajuda o leitor, claro, porque se é um texto profético, é de uma forma que se proclama, se é um texto sapiencial, é de outra forma que se proclama, se é um texto evangélico, é de outra forma. Também essas introduções nos ajudam na proclamação da palavra de Deus. Há pouco já falei um bocadinho da posição que temos durante a proclamação do Evangelho, que é a posição do pé. Falemos no que acontece antes do Evangelho. Primeiro, o leitor está sempre de pé para ser visto, para ver, para ser escutado. É assim que o leitor está. E o leitor está à frente da Assembleia, naquela mesa que eu já falei na primeira sessão, que é o ambão. O ambão tem aquela centralidade também importante na Eucaristia, especialmente neste momento da liturgia da palavra, porque é aí que é proclamada a palavra de Deus. E a Assembleia está assentada, como eu estou agora. Sentados para melhor escutarmos, sentados para meditarmos, até podemos fechar os olhos para escutar melhor e meditar no que estamos a escutar. Estamos sentados porque essa é uma posição de recolhimento. E é assim então que estamos todos neste momento da liturgia da palavra. No entanto, como já referi há pouco, quando chegamos ao Evangelho, estamos todos de pé em sinal de reverência ao Senhor Jesus que está ali presente na palavra que é proclamada. E então é escutado de pé. Para escutarmos a palavra de Deus, para acolher a sua palavra, precisamos de silêncio, precisamos de concentração, precisamos de amor, precisamos de recolhimento, de humildade, e precisamos também estar abertos ao assombro, à alegria que a palavra nos quer dar. Mesmo que seja uma palavra dura, como algumas palavras dos profetas, palavras de advertência, ou algumas palavras de São Paulo, também que está ali às vezes a cascar nas pessoas. Mesmo assim, somos convidados a estar ali abertos à alegria da palavra que nos vem à vida. Porque dessa forma, com essa abertura à palavra, ela vai poder entrar em nós e vai transformar-nos. Não há hipótese. Mesmo quando a palavra é dura, ela vem cá dentro e vai transformar-nos. É para nos transformar. É a palavra de salvação. É a palavra de salvação. E somos convidados a escutar essa palavra de salvação com atenção. Eu quero partilhar com vocês umas palavras do Papa Bento XVI, que ele disse em Roma ao seu clero. Disse o seguinte: Deus entra em comunhão conosco, faz-nos cooperar, cria o sujeito, o povo de Deus, e nesse sujeito cresce e se desenvolve a sua palavra. Devemos aprofundar dia após dia
esta nossa comunhão com a Santa Igreja e assim com a Palavra de Deus. Não são duas coisas opostas. De modo que eu possa dizer, sou mais pela Igreja ou sou mais pela Palavra de Deus. Só em conjunto fazemos parte da Igreja. Nos tornamos membros da Igreja e vivemos da Palavra de Deus, que é a força da vida da Igreja. Quem vive da Palavra de Deus só pode vivê-la, porque ela é viva e vital na Igreja vivente. E é com esta consciência da importância da Palavra de Deus na vida da Igreja que nós vivemos, ou tentamos viver mais atentos o momento da liturgia da Palavra. Após as leituras do Antigo Testamento, do Salmo, do Novo Testamento e do Evangelho, normalmente são estas as leituras a um domingo. Durante a semana há menos uma leitura, que é a segunda leitura que não existe. Depois deste momento vem a explicação da palavra, vem a homilia. E é interessante porque nós encontramos resquícios de homilias no Antigo Testamento. Eu estou a pensar neste momento quando o Esdras, o escriba Esdras, estava de pé no estrado, diante de todo o povo, acima para que todos o pudessem ver. Esdras abriu o livro à vista de todos, começou a fazer a proclamação e as pessoas gritavam e cantavam Amém, Amém, e adoravam o Senhor. E acho que isso é belo ver como encontramos já no Antigo Testamento estes encontros também com a Palavra de Deus. E eu estava a pensar então, e estava a trocar um bocadinho, quando Josué, falei de Esdras que faz a proclamação e as pessoas adoram o Senhor, mas também Josué quando está diante do povo também e faz a explicação da palavra e explica ao povo a lei. Existia a lei e Josué está a explicar a lei. E as pessoas estavam, cada uma no seu lugar, a escutar o que era lido e depois o que era explicado. E todos podiam compreender a passagem. Eu estava a troquei um bocadinho as personagens porque o livro está tudo junto, está tudo no mesmo capítulo até, no livro de Neemias. É o Esdras que apresenta a palavra, o Josué que explica, e estava a trocar um bocadinho as personagens. Peço desculpa. Está em Neemias, capítulo 8. Bem, então, falando da homilia, e Josué em Neemias, no livro de Neemias, já faz uma homilia à palavra que é apresentada pelo escriba, que mostra o livro e as pessoas aclamam. Bem, sobre a homilia, o Papa Francisco tem falado muito sobre a homilia. Já disse que tem que ter 5 minutos, depois já disse que tem que ter 8 minutos, e não importa o tempo. O tempo não importa. Eu digo sinceramente, eu já estive em missas em que a homilia durou 1 minuto e foi horrível, mais valia estar calado. E já estive em homilias e em celebrações em que a pregação, a homilia durou mais de meia hora, e foi do género só, e as pessoas queriam mais. Portanto, eu acho que o tempo não deveria ser pelo menos um fator a ter em conta. Eu até estou a pensar naquela grande pregação de Jesus Cristo, o Sermão da Montanha. Aquilo não foram 5 minutos, nem foram 10. O Sermão da Montanha é longo. Portanto, acho que o que importa mesmo é estarmos ali vivos na homilia, a partilhar o que sabemos, o que rezamos, o que as pessoas também têm de escutar a partir da palavra de Deus, ligar essa palavra à vida, fazer como Josué, ajudar a explicar a palavra. Acho que isso é o mais importante. E se durar meia hora, durou meia hora. Ainda ontem, em Coina, na homilia, eu fiz a homilia que tinha preparado, foram 8 minutos, e quando acabei, estava quase a arrancar para o credo, há uma senhora que levanta o braço e começa a fazer perguntas. E depois outro senhor também começa a fazer perguntas e começam a dialogar e começamos ali a criar um ambiente de diálogo. E aquilo que era para ser 8 minutos foram mais de 15 minutos de homilia, em diálogo. E acho que essa vontade, e lá é possível porque é uma pequena comunidade, uma pequena capela, acho que essa vontade acho que é importante também de ser trabalhada aqui na homilia, porque a homilia é mesmo para explicar a palavra de Deus, para nos ajudar a ligar mais à palavra de Deus. E é parte da Eucaristia, portanto não convém ser retirada a não ser que exista um motivo muito grave para tal.
em missas de domingo, em solenidades, é mesmo obrigatória, e em missas de semana e por aí não é, apesar de recomendada, não é obrigatória. Após a homilia, sugere-se que haja um tempo de silêncio. A Eucaristia precisa de tempos de silêncio. É no silêncio que se dá o maior mistério em Belém, quando Jesus nasce. É no silêncio que Jesus morre. Precisamos de silêncio. Precisamos de silêncio para nos ligarmos a nós, aos outros, a Deus. Então que haja tempo e espaço para o silêncio após a homilia, para que as palavras que escutamos da liturgia, da Bíblia e as próprias palavras da homilia nos possam vir ao coração e nos façam pensar. E foi isso que aconteceu até em Coina, quando a senhora começou a pensar naquele silêncio e decidiu intervir. E bem, e muito bem, eu gostei muito. E também é neste tempo de silêncio, em que estamos a pensar mais, que a palavra de Deus começa a trabalhar. Se no silêncio, enquanto a leitura é proclamada, vamos pensando na vida, agora, após a homilia e naquele tempo de silêncio, se calhar pensamos mais. E se calhar, Senhor, neste aspecto que tu hoje falaste, tenho de melhorar. Se calhar nesta questão estavas a falar mesmo para mim, o que é que eu posso fazer? É neste tempo de silêncio que acontecem milagres, conversões. E de facto, o fruto mais belo que pode existir da liturgia da palavra é essa conversão. A palavra de Deus viva e eficaz veio trabalhar, veio mexer em mim, veio levar-me a dar outro passo na minha jornada de vida, na minha jornada de fé que tenho aqui nesta terra. À semelhança de Maria, também nós contemplemos, escutemos e meditemos na palavra que nos é apresentada e deixemos-la transformar as nossas vidas. Que a beleza e a palavra de Deus, que a beleza e a eficácia, que a beleza e a presença da palavra de Deus, eu estou a insistir muito na beleza porque é mesmo uma palavra muito bela também, que essa beleza mereça a nossa atenção, a nossa escuta, a nossa concentração, que a beleza da palavra de Deus nos leve a estar de tal forma atentos que possamos saborear aquele perfume que nos vem da própria voz do Senhor Deus. Perguntas podem enviar a partir deste momento relacionadas com a liturgia da palavra, podem enviar aqui por WhatsApp e na próxima sexta-feira respostas também em vídeo, está bem? Desejo-vos uma ótima semana e a próxima vez que forem à Eucaristia, tentem viver este momento da liturgia da palavra com este coração aberto à beleza da palavra. Desejo-vos uma ótima semana. Obrigado por estarem desse lado e então até sexta-feira para a sessão de respostas. Tchau, tchau.